Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Olá, Dani. Olá, tudo bem? Tudo bem. E você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos como convidada a doutora Paula Cavallini. Fique conosco, já faça sua inscrição no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho. Doutora Paula Cavallini, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast de hoje. E vai ser especial, né, Rosana? Especial, que nós estamos chegando no momento das Olimpíadas. Sim. E a nutrição sempre presente nas Olimpíadas. A Paula é uma nutricionista da área de esporte. Conta pra gente, Paula, um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro, olá para todos. Meu nome é Paula, como elas disseram. Trabalho com nutrição esportiva já há mais de 20 anos. Eu tenho que fazer essa conta depois de cabeça. Há mais de 20 anos. A minha trajetória começou com educação física. Eu sou formada em educação física pela FEFISA. Fiz educação física, amei nutrição e embarquei na nutrição. E hoje fiz depois especialização em fisiologia do exercício, nutrição esportiva, fitoterapia. Trabalho com aulas em faculdades, dando em pós-graduação sobre nutrição esportiva. E atendo atletas e pessoas que são praticantes de atividade física. Porque existe uma grande diferença entre atleta e praticante de atividade física. Então, eu abordo os dois. E hoje trabalho num consultório que fica localizado em Santo André, porém, faço atendimentos online também com nutrição. Então, nutrição tanto presencial quanto online hoje em dia. Bacana. Já deu pra perceber, né, pessoal, que ela é ligada no 540, né? Não sei por quê. Nós estamos gravando à noite, mas ela é assim às 6 da manhã. Às 5h50 eu tô dentro da piscina já nadando. Nossa, queria ter esse pique. Rosana, num outro episódio nosso com uma personal trainer, nós perguntávamos, né, pra ela como é que esses professores que a gente chega na academia às 7 horas da manhã, vamos lá, o que vocês estão fazendo? Você é bem dessas, né? Então, eu falo que educadores físicos não são de Deus, né? Ele é uma linha diferente das outras pessoas. E eu acho que a gente não pode confiar em pessoas que acordam já super felizes e alegres. E eu sou dessas. Ai, meu pai. Quando vira um combo nutricionista e educador físico... É um problema. Tem que perguntar pros meus filhos e marido o problema. Paula, já que você deu a deixa, fala pra gente a diferença de atleta e esportista. Acho que isso é importante. Então, vamos lá. O que é o atleta? O atleta é aquele que vive disso. Então ele não tem nenhuma profissão, a profissão dele é ser atleta, né? Não que ele não tem nenhuma profissão, essa é a profissão dele, ele não tem nenhuma outra profissão. Eu brinco que atleta é igual professor, né? Professor você deve ouvir sempre assim, ai, você não trabalha, você só dá aula. Né? O atleta também. O atleta também, nossa, mas você só corre, você só fica não faz mais piscina. nada, né? Então o atleta, realmente ele não faz mais nada, mas porque não dá tempo. Então eu atendo atletas que treinam 8 horas por dia. Então imagina a carga, né, de necessidades energéticas que ele precisa, porque a carga de esforço físico é muito grande. Não cabe outra coisa. E o praticante de atividade física é aquele que tem uma outra profissão, ele faz atividade física talvez como lazer, né? E aí tem a diferença também, atividade física e exercício físico. Vou explicar para vocês também a terminologia. Mas o praticante de atividade física ou de exercício físico, ele tem outra profissão, coisa que o atleta não tem, e aí ele trabalha aquelas 8 horas por dia e ele tem como lazer ou não fazer alguma atividade. A diferença de exercício físico e atividade é que o exercício físico você tem uma rotina e você tem uma cadência, então você tem um objetivo. Então, Paula, o que você treina? Eu faço natação 2 vezes por semana, faço musculação 3 vezes por semana, corro 2 vezes por semana como exercício físico. Porém, eu faço aula de patins 1 vez por semana como atividade física, vou lá para fazer companhia para minha filha e faço aula de circo, eu tô aprendendo malabares, dicas, vocês me encontrarão no Farol algum dia. Faço aula de circo para subir em tecido e tal, mas isso é lazer.
né? Eu não tenho isso como rotina, como cadência, como objetivo de ser a mais rápida na subida no tecido. Não, agora na piscina eu quero ser a mais rápida na piscina. Então tá essa diferença, né? Então exercício você tem um objetivo, você tem um ritmo, você tem uma cadência. Atividade física você faz a maioria das vezes por lazer, né? E o atleta vive daquilo, ganha dinheiro com aquilo, ou pretende ganhar. Pena que no Brasil isso não é tão valorizado. Com certeza. Você deve ver muito próximo isso, sim, né? Sim, dá muita pena, porque eles vão muito atrás de patrocínio. Eu já consegui patrocínios para vários atletas que passavam lá, porque eu tenho um consultório há muito tempo e acabo atendendo pessoas de uma classe econômica muito boa, que tem empresas, vamos dizer assim. Sim. E aí as empresas, se elas patrocinam o atleta, elas conseguem abater isso de imposto de renda. Então você existe, eu faço um canal, eu sou o mediador. Eu tenho um ótimo atleta. E é uma tristeza, como você está falando mesmo, né, Paula? Porque a gente vê tanto investimento no futebol, principalmente o masculino, e nas demais categorias a gente não vê e são tão importantes, né, para representar o nosso país. E eu te diria mais importantes, assim, ao meu ver, né? Eu trabalhei com futebol, fui nutricionista de grandes times de futebol por muitos anos, dei aula na Federação Paulista de Futebol para os árbitros, então, assim, trabalhei muito com futebol, e futebol dá muito dinheiro, né? Porque é algo fácil, todo mundo joga uma bola, faz, e parece que é nato, né, no brasileiro, você nasce sabendo jogar bola. Só que os outros esportes, eles acabam tendo um custo muito alto. Por exemplo, um ginasta olímpico, a gente tem aqui no ABC, Diego Hipólito, né? O tanto de investimento que tem que ter, o quanto que se gasta, o quanto... E assim, o cara ganha, não sei ele, mas assim, os que eu conheço, quando representa o Brasil, é um salário mínimo. É absurdo, uma vergonha. É uma vergonha. Pro cara representar o Brasil na Olimpíadas. Entendeu? Então, assim, não ele, né? Mas outros de outras áreas que eu não vou citar nomes. Mas, assim, é pouquíssimo. É pouquíssimo. Muito amor, né? E é muito amor. Por trás, né? É muito amor, a família por trás. E aquele combo, né? A nutricionista fica com pena, a nutricionista não cobra. Aí você fala, bota lá meu nome quando você subir no pódio, né? E aí vai, o personal não cobra e fica... Mas é muito triste. Complicado. Esse quadro precisa ser modificado com urgência. Sim, sim. Agora, os holofotes para as Olimpíadas, né? Agora o período que todo mundo tá aí atento, né? Toda hora fazendo a publicação aí, né? Dia 21, acho que começa. E agora que o Brasil começa a falar de outras modalidades. Sim. Né? Essa semana, acho que foi ontem mesmo, eu vi lá que tá falando sobre a skatista, que é novo, né? Nova modalidade. A menina de 13 anos é a mais nova atleta que vai estar indo para a Olimpíada. Então a gente precisa investir, né? O Brasil sempre, valorizar, né? Não só a cada 4 anos, né, que se fala. Sim, e pensar que todo esporte vai tirar a criança da rua, todo esporte, ele é atrelado a, se eu vou seguir um esporte, eu quero ficar bem, eu tenho que comer melhor. Então, se eu vou fazer o esporte, eu vou ter que dormir melhor, porque eu tenho que dormir cedo para treinar depois. Então, assim, eu quando era mais nova, o meu pai me colocou no karatê, fiz karatê Kyokushin por muito tempo, e te dá uma disciplina, o esporte ele te dá uma disciplina absurda, que eu acho que é o melhor que tem no esporte, né? Porque você tem que acordar cedo, e aí para isso você tem que dormir cedo, e dormir cedo é muito saudável, os jovens hoje não saem da internet. Então, assim, o esporte ele tem que ser valorizado, e eu vejo que nem os pais valorizam muito, às vezes, sabe? Então, se o filho... eu já vi casos assim, o meu filho quer fazer espanhol, ou ele faz espanhol, ou ele nada. E ele nada muito bem, mas ele não vai ganhar dinheiro com isso. Você não sabe? Arruma outro tempo, sei lá, sabe? Eu sei que cada um sabe o que faz em casa, mas é complicado, né? Porque você vê que nem de casa existe esse incentivo. E a gente pode ir até mais longe, né? Nas escolas também, que não investem ali, né, a famosa aula de atividade, de educação física, que ninguém valoriza, né, simplesmente joga uma bola lá e de repente você tem um superstar lá, né, um atleta. Eu vou citar um exemplo, né, eu tenho um exemplo claro em casa. Eu tenho 2 filhos que estudam em escolas diferentes, não citarei nomes, mas estudam em escolas diferentes.
O meu filho é goleiro, é jogador de futebol e ele joga muito bem. Assim, ele não é jogador de futebol profissional, não quer isso, vai fazer medicina, mas desde a 5ª série eu não pago escola, né? Ele tem bolsa atleta. A minha filha é muito boa na ginástica, ama ginástica, representa a escola na ginástica, nunca tive um desconto. Então, assim, até a escola não valoriza, porque em uma eu tenho bolsa atleta desde o 5º ano, ele está no 3º colegial, né? E a outra não. Então, assim, você vê até um incentivo aí você vê, tal escola sempre ganha os jogos escolares. Tem incentivo, por quê, né? Tem incentivo. Então, é bem isso. Você vê tudo, né? A organização da escola, a organização da casa. Essa valorização, ela acaba não existindo muito. Sim. Infelizmente, aí já começa daí, dessa base. Sim. E a gente vai, igual você falou, com o atleta indo com salário mínimo representar o Brasil. Vergonha, sim, né? É uma vergonha. Como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. Ô Paula, e fala um pouquinho do papel do nutricionista nessas equipes olímpicas. Você tem algum contato? Como que está isso? Então, o nutricionista, ele é uma peça fundamental para um atleta. Eu sempre falo que, assim, você pode ter o melhor treino. Se você não tiver uma boa nutrição, você pode ser um futuro campeão e você, na verdade, vai acabar não conseguindo pegar pódio. Por quê? Porque a nutrição, ela nos dá nutrientes para você ter energia, para você treinar, seja o que for. Então, o nutricionista esportivo, ele faz uma periodização nutricional pensando no período que ele quer chegar e ele traça daquilo para trás. Então, por exemplo, um atleta que vai representar o Brasil agora nas Olimpíadas, ele tem que ter começado esse plano alimentar no mínimo 6 meses antes. Eu atendo atletas que eu tenho um do Taekwondo, então assim, os atletas, eles começam isso desde que começou a outra Olimpíada. Então eu tenho esse atleta que é do Taekwondo, ele representa o Brasil e ele foi na Tunísia, mesmo agora na pandemia, foi representar, que são essas as finalistas, né, para você chegar a conseguir representar o país. E a gente começa esse trabalho 4 anos antes, só que você foi e não conseguiu ir muito bem. No caso quando ele chegou em mim, ele não tinha ido muito bem e a gente tem que preparar para a próxima. Então, o que prepara para a próxima? Sempre vai ter competições intermediárias, né? E aí sempre a gente foca dessa competição que vai ter, essa competição é daqui a 2 meses. Bom, de hoje a daqui 2 meses, você tem que estar tinindo. Não do jeito que você vai ter que estar nas Olimpíadas, mas você vai ter que estar melhor do que você está hoje. E aí é traçado um plano nutricional. Esse plano nutricional é para fornecer para o atleta, principalmente nutrientes, para ele conseguir dar conta do treino e para ele conseguir recuperar. A recuperação é muito importante. O atleta que não tem uma boa recuperação, ele pode entrar em overtraining, que é o excesso de treinamento. E aí ele vai ter fratura por estresse. Se um atleta tem fratura, ele não consegue desenvolver e ele pode perder até a chance de conseguir, no caso desse paciente, lutar, mas qualquer outra modalidade, correr, ginástica, enfim. Então, o papel do nutricionista, ele serve para dar base para o atleta aguentar o tranco, vamos dizer assim, para conseguir tanto trabalhar com essa recuperação, como ter energia para. Maravilhoso. E às vezes é a última chance, né? Quando fala de 4 em 4 anos. Sim. E vamos pensar assim, se o atleta, ele tá há 4 anos fazendo aquilo, o nutricionista, ele tem que ser muito capaz de ajudar ele naquilo, porque por um desvio nutricional, imagina se ele tem uma diarreia. Exato. Imagina se ele tem uma queda hipoglicêmica, uma hipoglicemia de rebote, e ele não consegue render em determinada competição. O cara treinou por 4 anos. Já pensou? E aí por um erro... emocional, né? Como é difícil. O emocional é muito difícil. E o emocional, ele está diretamente ligado ao nosso trato gastrointestinal. Então o nutricionista, sabendo disso,
ele tem que dar alimentos que prendam um pouco o intestino, não pode dar alimentos laxativos nessa época de competição, porque ele já vai estar super adrenalizado. Mas, Paula, ele tá aqui, ele vai pro Japão. Sim. E aí, a dieta lá, não pode levar comida daqui. Então, na verdade, as equipes, né? Então, o papel do nutricionista, ele faz contato com os hotéis onde os atletas vão ficar. Muitos nutricionistas acompanham, a grande maioria acompanha, de equipes grandes, né? Acompanha. Futebol, o nutricionista acompanha, então muitos eles acompanham. Quem não consegue acompanhar, por custo, imagina o atleta que ganha o salário mínimo, vai oferecer o quê pro nutricionista que vai estar no bastidor? Nada. Se você quiser ir, é por experiência, sabe? Até a sua passagem aérea é capaz de você ter que pagar, né? Então, assim, o nutricionista ele acaba fazendo contato, né, com o nutricionista do hotel, com o chefe do hotel e é enviado um cardápio. Então, essa preparação acontece. Então, os alimentos que ele precisa consumir, o hotel, a equipe acaba conseguindo ter o fornecimento. Porém, a gente tem que se enquadrar dentro daquilo que tem no local. Então, você dá uma ideia, uma sugestão dentro daquilo que o atleta faz. Esse contato do nutricionista com o nutricionista do hotel, por exemplo, de onde eles vão ficar hospedados, do alojamento, tem que ser muito antes. Porque eu não posso fazer o meu atleta experimentar um alimento lá. É isso que eu ia falar, né? Não dá. É muita novidade, né? É muita novidade. Ainda isso mais pode desandar. Eu, hein? Ainda bem que não é na China, né? Porque na China aí tem que ser escorpião, tem que ser essas outras coisas fritas. Trocar esse frango por esse inseto. Por esse inseto, né? Joga uma pimenta que dá pra você comer. O nutricionista, ele tem que saber o que pode ser fornecido. Então, normalmente, o alojamento ele te passa o que pode ser fornecido e você tem a chance de escolher algumas trocas, né? Então, óbvio, vamos supor que eu queira que meu paciente coma tapioca de manhã com xarope de agave, de não sei... Não, olha, a gente vai fornecer pão integral, a gente consegue fornecer, né? O que você quer colocar dentro, né? Então, existe essa opção que é dada para o nutricionista, mas a gente sempre sabe o que vai ter lá, o que vai ser fornecido. Então, nunca é uma surpresa, mesmo porque não pode ser uma surpresa. E às vezes, igual você está falando, tem que ser muito bem, né, com uma boa antecedência esses alimentos, porque às vezes não tem um alimento lá. Então, é aquilo que ele vai comer e você tem que tratar do atleta aqui, né, para ele acostumar com aquele alimento. Ele acostumar com aquele alimento. Por exemplo, eu tenho uns atletas, não são de Olimpíadas, mas eles fazem triatlon. E aí eu atendo atletas do Extreme Triathlon, que é o triatlon extremo. Então, o que é isso? Eles fazem um Ironman, que é 3,8 km nadando, 180 pedalando e 42 correndo no extremo. Então, o que seria isso? Água a 6 graus, o último foi na Noruega, então assim, água a 6 graus, barranco para você correr e barranco para você pedalar, né? Tudo muito tranquilo. Tudo muito tranquilo. Suave. Só que é um atleta que não tem patrocínio, né? Então não tem patrocínio, ele vai por ele. Ele chega uns dias antes e aí ele também passa para o nutricionista, olha, o que tem, o que a gente faz, a gente acaba fazendo encaminhamento e o LinkedIn nos ajuda muito nisso, com nutricionistas daquela região, e eu sempre pergunto, o que é fornecido aí, o que tem para comer? Batata doce não tem, mas tem tal batata. E aí você vai procurar a composição nutricional para conseguir quantificar para ele depois. Então, ainda bem que hoje existem as redes sociais, não só Facebook e Instagram, mas existe LinkedIn que você consegue ter contato com profissionais que nos ajudam. Eu sempre tive sorte de encontrar pessoas que nos ajudam. Agora tá ruim, a pandemia, vai ter as Olimpíadas, mas todas essas provas foram canceladas. Então, isso mesmo que eu comentei da Noruega foi antes da pandemia, porque agora as provas elas estão começando a acontecer, ainda sem ideia de ter essas mais importantes. Entendi, muito bacana. E falando em pandemia, você sentiu, atrapalhou muito o desempenho deles, o período que ficou mais fechado, como que foi? Vamos pensar que assim, se a pessoa, vamos montar um cenário, né? A pessoa não tem patrocínio de ninguém, muitas vezes ela paga a academia, né? Ela paga o nutricionista, ela paga a academia e ela vai representar o Brasil,
Né? Esse atleta do taekwondo é isso, ele paga tudo. Nossa. Ele só ganha esse salário mínimo, mas ele paga tudo. E aí teve lockdown, fechou tudo. Onde ele vai treinar? Não tem. Ele não é um cara rico que tem um tatame em casa ou que tem um aparelho de musculação em casa. Então vamos pensar que os primeiros 3 meses de pandemia do ano passado foi muito sofrido para todos os atletas. E aí, assim, alguns enlouqueceram. Uma parada brusca. Parada brusca. Eu tenho um paciente que ele treinava, um dia ele falou, corri 10 quilômetros hoje. Lembro disso? Eu falei, onde? Ele, na sala da minha casa. Eu falei, como? O seu apartamento é como? Ele falou, tem 100 metros quadrados. Ele ficou dando volta o dia inteiro naquele apartamento. Quanto é freada que ele teve. Não, que absurdo. Aí eu falei pra ele, você tá enlouquecendo, sabe? Aí tem atletas que tem alguma piscina em casa, porque muitos acabaram alugando casa no exterior, tal, mas estamos falando de uma renda melhor, de uma pessoa com uma renda melhor. E aí, para nadar, amarrava elástico na árvore, para nadar no lugar, porque não é a piscina de 50 metros, então era a piscina recreativa que tinha na chácara. Então, assim, sofreram muito, as pessoas sofreram muito nos primeiros 3 meses. Quando abriu de novo, as coisas começaram a melhorar. Mas vamos pensar que a gente está há 1 ano e 3 meses de pandemia e as academias ainda estão trabalhando e funciona de manhã e funciona de tarde, em horário restrito. Então ainda está muito difícil, ainda está muito complicado. Cenário que eles estão... E é nesse cenário que eles estão treinando, né? Salvo aqueles caras muito tops. Então, falando da minha época, né? Gustavo Borges. Então, assim, hoje nível eu tô meio fora dos atletas hoje que estão no pódio disso de natação, nosso brasileiro, né? A pandemia também me deu uma surtada e eu fiquei totalmente off, né? Só cuidando vai aprender de filho, agora, né? Não, só cuidando de filho que também dá problema na pandemia, enfim. E na nossa época, só atletas desse nível que tinham muita coisa. Os restantes, aqueles outros que estavam representando, mas a gente não sabia muito, atleta de boxe, atleta do taekwondo, atleta do karatê, senão a gente não fica nem sabendo o nome, né? Verdade. Só muito, na Olimpíada mesmo e quando ganha. Não, e mesmo assim na Olimpíada, se aparece, nossa... E aí no dia seguinte, se te perguntarem, você não sabe mais. Não, é verdade. Né? É só esses mega... reportagem, trajetória, como que chegou aqui, mas você foi sem apoio que chegou aqui, não é pra virar notícia por isso. Sim, é muito triste. Né? Essa é a palavra. Ô Paula, muitos atletas são adolescentes, né? Como que a gente lidar com isso, deles comerem, moram sozinhos, né? Eu vejo que um pouco contato que a gente tem, assim, de atletas, eles moram sozinhos, moram entre eles ali, e a alimentação, como é que fica? Eu tô te perguntando isso porque ontem também uma reportagem, uma atleta da ginástica, perguntaram pra ela o que ela mais gosta de comer. Ela falou assim, frango grelhado. Eu falei, meu Deus, mas que a nossa comida afetiva, né, que a gente fala tanto aqui no Nutris da Família, a comida afetiva pra ela é o frango grelhado. Ainda o repórter falou assim, nossa, mas tem que ser muito bom esse frango, né? E o que você sente saudade? Ela falou, macarrão com salsicha. Aí minha cabeça já viajou, né? Como nutricionista eu falei, uma atleta que tá indo pra Olimpíada, ela ama frango grelhado e macarrão com salsicha. É o que é fácil. Então, e aí como é que fica isso, então, né, na verdade, o que acontece? Existem, assim, algumas coisas muito interessantes, né? O atleta é uma pessoa extremamente fora da curva, né? Eu atendo atletas que se você falar para ele comer frango grelhado no café da manhã, no almoço e no jantar, por 6 meses, e você falar para ele que ele vai pegar pódio, ele come. Não é saudável, não tô falando que eu falo isso, mas ele faz. Então, assim, o atleta realmente é um ponto fora da curva. Ele pode gostar de macarrão com salsicha e ele não vai comer. Se o nutricionista dele falar para ele não comer o macarrão com salsicha. Então, assim, não são pessoas normais, né? Eu atendo, né? Eu trabalho tanto com atleta, tanto com emagrecimento. E a minha briga no consultório, às vezes eu falo, vamos essa semana tentar não comer croissant, sabe? Mas eu preciso do croissant. Sabe? Então, assim, imagina o esforço que a pessoa faz para ficar por muito tempo. Levando isso a adolescentes. Independente de ser adolescente ou não, o atleta é um ponto fora da curva. Ele executa, sabe? Eu falo que assim... Não tem lógica. Não tem lógica. Ele executa. Ainda mais se a gente pensar que por trás
e isso eu também já atendi, tem pais frustrados que jogam no filho aquilo que ele quis. Verdade. Então, assim, eu já atendi atletas jovens que o sonho deles não era estar ali, e o pai, eu queria ser jogador, e aí você vai ser, e assim, o menino até é um bom jogador, mas ele não tá feliz executando aquilo, sabe? O meu filho mesmo, ele joga muito bem, e ele tinha um personal, que era o personal dele de gol, era o goleiro da Ponte Preta, tal, então ele tava muito bem, até o dia que ele falou, mãe, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Ok, filho, segue tua vida, sabe? E não é isso que ele quer. Tudo bem, continua jogando. Tudo bem, também, né? Continua jogando pra não pagar a escola, tá acabando, mas, sabe assim, mas segue a sua vida, né? Faz aquilo que você quiser fazer. Ele vai fazer medicina esportiva, ele quer trabalhar com atletas, né? E ele é atleta, ele é focado, ele é esse que tá 6 meses comendo St. Peter à noite, eu falo, Gabriel, vamos mudar, você tem uma nutricionista em casa. Não, mãe, eu quero só ficar com isso por causa da gordura, sabe assim? Tá bom, né? Mas imagina o atleta que tá representando o Brasil, que foi convocado para a Olimpíada, e não sei se todos sabem, porque eu fiquei sabendo quando eu comecei a atender atleta olímpico. Se ele não conseguir aquilo que ele prometeu, ele paga o valor da passagem para o Brasil. Porque eu tive atletas, ele manda, por exemplo... Coisa que é melhor não saber. Sim, eu caí, eu achei um absurdo. Um atleta meu foi representar o Brasil em uma modalidade para pegar pódio. O objetivo dele era ele ficar entre os 6 primeiros. Ele não conseguiu, ele teve que pagar a passagem aérea da volta, a ida e a volta, da última Olimpíada da Rússia. Então, assim, são umas coisas bizarras. Então, assim, imagina, o cara foi lá, infelizmente, a grande maioria das pessoas que vão são pessoas com mais baixa renda, né? Então, assim, você vai representar o Brasil no vôlei. Você perde a volta, que foi o que aconteceu, eu morri de pena, dos pais, inclusive, sabe? E aí, o atleta, ele tem, além do peso de representar o Brasil, ele tem o peso de não dar dívida pro pai dele. Então, assim, você acha que ele vai comer um macarrão com salsicha? Nunca! Ainda mais se for falado pra ele que o macarrão com salsicha vai fazer engordar. Então, assim, todo o meu respeito pra quem consegue fazer isso, sabe? Porque é de uma judiação. É um absurdo, mais um absurdo aqui no nosso bate-papo, né? Não, que isso era uma coisa que eu não sabia, eu caí de cara, eu falei, não acredito. Geralmente são atletas que vêm de comunidades, né? Com incentivo ali pra... ali que foram descobertas e ainda tem que arcar com esse custo. Com esse custo, se você não conseguir aquilo, nisso era um esporte individual, ele era para um esporte individual, teve que pagar. Sabe? Meu Deus. Aí você fala, cara. Os empresários, vamos patrocinar, né? Colocar dinheiro em. E assim, empresários, existe uma lei que você tem um estorno disso, sabe? Então você pode dar uma. Não sei falar em leis, não sou advogada, mas existe uma porcentagem que, se você financia esporte, você abate do seu imposto de renda lá da empresa, do que você tem que pagar, do carnê-leão, sei lá, mas você abate de alguma coisa. E a identidade da empresa, né? Apoiar o esporte, né? A educação, que é o que a gente falou, o esporte tira da rua, o esporte te dá disciplina, o esporte transforma. Se o esporte fosse tão ajudado, não teria tanto bandido aí na rua. Com certeza. Sabe? Porque é gostoso ainda. Sabe? É uma delícia. Qualidade de vida, né? Você endorfina, sabe? É uma delícia. Tira das drogas. Sim. É outro tipo de droga, né? De adrenalina. Ô Paula, e sobre hidratação? É importante para os atletas? É importante para todo mundo, né? Mas e para os atletas, como que funciona? Então, existe uma continha que a gente faz, que é 0,45 ml por quilo de peso corporal, que é a quantidade de água que a pessoa tem que comer no dia. Então, dependendo do peso, e aí o peso depende da modalidade. Então, por exemplo, o atleta de LPO, que vai fazer levantamento olímpico, ele é muito pesado, então ele vai ter que consumir muita água. O atleta do taekwondo, ele é extremamente leve, então ele é alto, mas extremamente leve. Ele vai ter que consumir menos água. Porém, a hidratação, ela é de suma importância, porque se você começa a sua atividade, se você vai começar a sua prova desidratado,
vou falar em termos não técnicos, mas você vai chegar rapidamente num negócio que chama limiar anaeróbico 2, que é quando você quebra. Falando em termos normais, o que é o quebrar? Você não consegue prosseguir, você vai começar a ter cãibra, você vai hiperventilar, você vai começar a hiperventilar e você não vai conseguir desenvolver. E isso acontece muitas vezes por conta de água. Então, a hidratação ela é super importante, mas não é só no dia. Se você for aquela pessoa que vai tomar esses 3 litros de água que precisa tomar, dependendo do peso corporal, no dia, você vai fazer xixi no ringue, você vai fazer xixi no campo, você não vai competir. Então, a hidratação, ela tem que ser trabalhada. O papel do nutricionista também é trabalhar com essa hidratação, perguntar a coloração de urina, perguntar como que é esse suor, se esse suor ele tem muito sal. Tem atletas que ficam extremamente brancos e isso é porque ele está desidratando demais. Então, assim, o papel do nutricionista é muito importante em tudo isso, e na hidratação é de suma importância, mas ela não começa no dia, ela começa essa preparação, que eu falei de uns 6 meses antes, acontece porque a água ela é altamente ensinada, porque eu tenho atletas de 100 quilos, imagina, ele tem que consumir 4 litros e meio de água, sabe? E assim, são atletas de 100 quilos não porque são obesos, mas porque são fisiculturistas, são fortes. Então, imagina, se a bexiga aguenta 400 ml, 300, 400 ml, tem que treinar a bexiga. O estômago ele tem que ser treinado. Os alimentos que a gente coloca durante uma prova, provas extremas, um triatlon olímpico, por exemplo, você usa suplemento, você usa alimento. Isso tem que ser treinado, porque quando você come algo correndo, você vai aumentar a sua frequência cardíaca. E o sangue, ele vai para o estômago, ele vai sair dos músculos ativos. Então isso tem que ser treinado também. Então o papel do nutricionista no esporte é muito importante, porque ele tem que adaptar tudo isso, para não chegar lá de supetão. Nós corríamos e a gente sentia isso, assim, o desespero, hidratar até tal hora, porque senão não ia ter onde parar para mulher. Sim, não tem banheiro no meio da prova. Né? E eu sou um pato. Eu não faço nada direito, sabe? Porque pato não voa direito, não nada direito, não. Mas eu faço tudo. Então eu nado, eu pedalo, eu corro, eu patino, eu faço circo, tudo que você... Se você falar, Paula, vamos jogar handball amanhã, eu vou, sabe? Mas eu não faço nada bom, sabe? Mas faço de tudo. E assim, eu quando corria, né, em provas de rua e tal... Nossa, eu beber água correndo, eu não tenho essa coordenação. Talvez seja porque eu sou loira, sei lá. Mas não tem. Não, engasga, né? Tem que dar uma andada, tomar água, senão sabe, não rola. Assim, não rola, é muito difícil. E pesa também no estômago. Acelera meu coração. E pra suplementar também, não é qualquer... Não, tudo tem que ser treinado. Tudo era treinado. Eu lembro que tinha o sabor certo do gel, que eu conseguia tomar. Eu rodava pra achar o sabor. Não, eu tinha um gel de carbo, que dependendo do sabor me dava diarreia. Aí eu descobri que era o corante que me dava uma reação meio alérgica. Não pode trocar a cor, o sabor, nada. Nada. Imagina, e somos pessoas que não teríamos que pagar a passagem aérea se eu não conseguisse pódio, que não vivo disso. E assim, não tô nervosa, porque aquilo não tá... Eu sempre brinco, tá valendo dinheiro? Né? Teve uma apresentação de patins semana passada, e aí a professora, você ensaiou? Eu falei, vale nota? Ela, não. Eu falei, então faço qualquer coisa. Então assim, imagina, a gente que não tem que fazer isso, a gente já se preocupa. Você tem uma diarreia, se você muda o corante do seu suplemento. Imagina um atleta que treinou por 4 anos, tá dependendo da grana ali, inclusive da passagem aérea, sabe? O cara não pode mudar nada. Nada. Todo mundo assistindo, tá aqui no Brasil, acompanhando. Todo mundo torcendo. Exatamente. Não, e a gente lembra de erros de Olimpíadas e de Copa até hoje. Eu lembro de um erro da Copa do Baggio lá, que foi chutar o pênalti e chutou pra fora, da Itália. Do detalhe. Sabe assim, eu lembro até hoje, isso deve fazer mais de 20 anos. Sabe? Então tem coisas que a gente não esquece. E tem atletas que contam, depois que passou, como foi difícil, né? Sim. É muito difícil. Porque o psicológico pega muito. É isso que eu ia falar, o psicológico, emocional, né? Como é que fica? Porque a Rosana, que depois das provas, dependendo do gel que a gente tomava, depois da prova ela tinha que ir pro banheiro.
banheiro. Sim, né? Piriri. Não, de vômito mesmo. Corta essa parte, editora. Alunos de Rosana, usem isso contra ela. Não ela comia, tomava tudo. Eu falava, não, tem que ser isso. Ela vai, não consigo. Não dá. Então, e aí eu quero pegar esse exemplo, não é uma brincadeira aqui, mas é real. Sim. Pra as pessoas terem consciência, né, meninas, de como é importante uma prescrição de um nutricionista, não ficar no Instagram, aí nas redes, né, no YouTube, vários profissionais falando de alimentação que não são nutricionistas, e mesmo que sejam nutricionistas, igual a doutora Paula, que ela é especialista nesta área, né? Então a Rosana tem a prática de consultório, mas é mais para área clínica. Para área clínica, e aí o que ela tá falando que é importante, ela passa essas modalidades para a doutora Paula. Então a gente precisa trabalhar com isso, né? Nutricionista que atende criança, nutricionista. A gente tava falando disso antes de começar, né? Você atende o quê? Isso, outros eu encaminho. Isso. Né? Gosta de doença? Não, e tá tudo bem. Vou te mandar umas crianças lá, o que você vai fazer? Só se for criança atleta. Então, né? Se for criança atleta, a gente atende. Então, tá vendo? É só pra vocês entenderem que é difícil, né? A gente traçar todo um plano dietético para que aquele atleta tenha um bom rendimento. O individualizado é esse. Você tem um escopo inicial que você entende para um nadador, né? E na verdade, em cada modalidade muda o nutriente. Exato. Em cada modalidade, porque em cada modalidade você vai ter um dispêndio energético. Então, assim, existem algumas modalidades, por exemplo, no vôlei, eu tenho que trabalhar salto vertical, impulso vertical, né? Putz, para eu trabalhar o impulso vertical, o que fisiologicamente acontece para você ter esse impulso vertical? Eu vou ter que ter muito ATP-CP, então, que é muita creatina, fosfato, que é explosão. Então, eu tenho que suplementar isso. E aí, assim, para isso acontecer, eu preciso do quê? Eu preciso de betalanina, eu preciso... Então, assim, cada esporte... Dependendo, longos, né, Paula? Você vai precisar de energia por mais tempo. Uma prova de Ironman dura 9 horas. Então, o cara bom. É. O cara bom. Ela pode durar até 17. E tem atletas que demoram as 17 horas. Sim. Né? 17 horas recolhe os cones, quem chegou, chegou. É verdade. Quem não chegou, não chega mais. Mas imagina você ficar lá por esse período. Sim. Né? Então, é muito individual. Então, a prescrição tem que ser individual. Para o atleta, para o peso do atleta, para a quantidade de massa magra, para a quantidade de massa gorda e para o esporte praticado. E não só o esporte praticado, a área que ele atua nesse esporte. Futebol, você é goleiro, você é volante, o que você faz? Né? Porque o gasto energético é diferente. Você corre o campo inteiro ou você fica ali na banheira? Sabe? Corre os 90 minutos lá, como é que faz? Né? Sim, então assim, é muito individualizado, não dá pra você seguir uma prescrição de um blogueiro. Se o blogueiro for nutricionista, ok. Mas com propriedade. E com propriedade. Tem que ser uma consulta individualizada. Sim, não pode ficar só nas redes digitais aí, porque isso vai dar Não consegue pagar? Pede patrocínio. Ou pro próprio nutricionista, ou para um empresário, sabe? Bota um nome na camiseta. Daí eu ajudo uns, a gente fica com pena, né? Porque você escuta essa história. Entende também, né? Sim, é muito difícil. Infelizmente, também a gente vê, como a gente tá tendo essa fala aqui, de nutricionistas que não têm a experiência de uma corrida, que é o que a gente acabou praticando por um bom tempo, e a gente precisa voltar, né, cara de pau? A cara nem responde, ela me deixou no vácuo. Ela fala isso, já tem uns 3 episódios. Isso que eu ia falar, já tem 3 meses. E a gente não foi ainda. Mas assim, tem algumas pessoas, um professor lá de onde eu dou aula, e ele falou assim, você é nutricionista? Eu detesto nutricionista. Eu falei, nossa, né? Claro, nós não somos bem aceitas em vários lugares, né? Mas ele falou assim, eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu fui correr 42 quilômetros, a nutricionista simplesmente tirou meu carboidrato, e eu confiei nela, e chegou na prova... Quebrou, né? Não, ele desmaiou, né? Ele saiu de ambulância. Então, assim, não tem lógica algumas prescrições, igual você falou, tem que ter
teste, né, treinamento aí fisiológico, com alimentos e não retirar. A composição corporal de um atleta. Não, e como é que você vai correr? Sim. Né? Como é que a gente corre 42 quilômetros sem carboidrato? Sim. Né? Tirou total, 2 dias antes. É que antes. tem umas modinhas, né? Ai, vamos fazer low carb, vamos fazer não sei o que. Eu falo, gente, low carb, jejum intermitente, são estratégias que o nutricionista tem, que pode ser até usado por um atleta. Mas em momentos muito específicos. São estratégias. O pessoal fala, ai, você é low carb? Meu, eu não sou low carb, eu não sou jejum, eu sou uma nutricionista que trabalha com esporte e com emagrecimento. Sim. Ponto. Sabe? Vou usar todas essas estratégias quando houver a hora, quando couber no plano alimentar individualizado desse meu paciente. Ponto. Sabe? Mas o povo viaja, acho que para conseguir nome, para conseguir fama. Né? E é complicado e acaba prejudicando uma pessoa que ia correr, que não conseguiu cumprir sua prova, que pagou e é caro, né? Sim. O risco da saúde, né? E aí pra classe também. E o trauma que isso pode causar e ele não querer nunca mais voltar. Exatamente. E que nem pra nós nutricionistas no geral, os que são bons, né, na área como você, e aí ele não vai querer passar nunca mais por um nutricionista. Então, a pessoa tem que conhecer, tem que estudar, não pode sair falando o que quer, sei lá de onde que tira essa informação, né? Sim. Queria que o cara emagrecesse numa prova de 42 quilômetros. Nós já corremos até 21, né? Não chega nunca aquela bagaça. Eu vou te falar que não fica longe, não é só a nutricionista, não. Eu peguei outro dia uma paciente gestante, obesa, bem obesa, e ela chegou com uma prescrição da ginecologista, obstetrícia dela, pedindo para ela perder 30 quilos, grávida. Meu Deus! Como? Agora? Eu falei para ela, então... Cara, você não emagreceu até agora, não é agora que você vai emagrecer. Emagrecer na gestação? Eu não vou fazer isso. Se você quiser, você muda de nutricionista, sabe? Eu posso manter o teu peso. Se emagrecer comendo bem, mandando nutrientes pro seu bebê, significa que hoje você come bastante, a gente vai ajustar a sua dieta. Então, realmente teve uma queda de peso. Sim. Não de 30 quilos. Tipo, na verdade, ela já teve bebê, com o mesmo peso que ela começou comigo. Então, quer dizer, ela emagreceu, porque teve aí o ganho do bebê. Consumo, né? Na garantia do consumo. Não mudando a qualidade, né, Paula? Se de repente a pessoa comia tudo errado, né? É uma ginecologista conhecida. Meu Deus. Então, assim, você fala... Eu falei, só pode estar zoando. E ainda bem que ela procurou um nutricionista, porque se começa a fazer dieta por conta, né? Jejum intermitente, grávida por conta. Sabe, eu falei, só pode estar de brincadeira. Sem noção, total, sem noção. Bom, você já falou que suplementos são indicados, né? Então, para alguns pontos específicos, para alguns atletas, tem algum risco de suplementação? Bom, de novo, o suplemento passado por um nutricionista competente, ele não vai ter nenhum risco. Porque a gente tem a lista do que é considerado doping, a gente tem a lista de um monte de suplementos que não podem ser utilizados. Então, existe o doping fisiológico, existe o doping de suplementação, existem vários tipos de doping, né? É a marca do suplemento que não tenha nada misturado. Que não tenha nada misturado. Então, assim, a gente tem essa listagem. Então, para isto, é importante você ir num nutricionista confiável que entenda disso. Porque senão tem vários, né, que são pegos no antidoping e não passam. Né? Mas o nutricionista que não era capacitado? Não, muitas vezes o próprio atleta dá uma burlada ali, né? Mas eu falo que assim, eu sempre tenho que estar com a consciência tranquila. Da minha parte, não vai passar nada. Mas existem suplementos permitidos que causam mal? Não, só os não permitidos. Então, os não permitidos realmente eles vão causar mal. Vou abusar de testosterona. Nem é um suplemento, é um esteroide anabolizante. Nem entra nessa linha, né? Agora, creatina, whey protein, betalanina. Dentro de uma quantidade. Dentro de uma quantidade e modalidade, né? Sim. Dentro de uma quantidade, modalidade ok, esses suplementos não vão causar mal nenhum. Sim. Agora, saiu da linha suplemento, entrou para a linha fármaco, aí, além de serem proibidos, podem causar câncer, pode causar vários problemas, infarto, né? Muitos atletas infartam por excesso de hormônio do crescimento, então tomam muito GH, o coração não desenvolve, quer dizer, o coração desenvolve, só que as veias, as artérias não.
não vai mandar sangue, não vai ter artéria para mandar sangue para aquele coraçãozão. E aí causa um infarto. Então é complicado, complicado. Mas aí não são só os nutricionistas que erram, né? Sim. Existem muitos médicos que estão nesse submundo também. É uma cadeia, né? É uma cadeia visando o quê? Remuneração, né? Pois é. Que pra mim é um absurdo. Só o ganho e dane-se. Prefiro andar de Uber e estar feliz e botar minha cabeça no travesseiro contente, sabe? Do que ter qualquer preço. Qualquer preço, porque isso pra mim não é mérito, né? Certeza. Perfeito, acho que dá pra gente ir pras indicações. Isso, vamos pras indicações. Paula, deixa uma indicação pra gente. Você tem alguma coisa que você gostaria que para ilustrar um pouco nossa conversa? Indicação, passe comigo. Caso você queira se dar bem no esporte, venha com a tia Paula, indica o meu Instagram, @PaulaCavalini. A gente vai deixar tudo aqui. Então, assim, indicação euzinha, tá? Indicação de exercícios que você possa vir a fazer. A gente falou muito de exercícios. Que exercício você pode fazer? Aquilo que você conseguir fazer. Então, assim, eu falo muito, e esses dias eu tô colocando posts, muito disso, de ser a sua melhor versão, não ser o que os outros querem que você faça. E exercício entra nisso também. Eu faço crossfit, e aí as pessoas falam, você só indica crossfit? Não, eu indico aquilo que você quiser fazer. Mas crossfit vai emagrecer? Sim, mas uma hidroginástica também. Desde que a sua dieta seja controlada para isso. Então, assim, faça indicação. Paula, se for passar no nutricionista esportivo, senão tem a Rô, tem vários outros. Indicação de exercícios, faça atividade física, coma frutas, coma verduras, beba água e pratique uma atividade física que te dê prazer. E seja feliz, né? Porque atividade física tem que praticar a vida toda, então tem que ser alguma coisa gostosa. Prazerosa, né? Exatamente. Senão não vale a pena. E tem algum filme, alguma coisa que você indica, livro pro pessoal? Olha, eu sou uma pessoa cringe, é isso, né? Que agora tá na moda. Eu sou cringe. Usava a Betoner, eu sou da época das meias Vivarina, sabe? Então, assim, das facas guinso, né? Eu sou dessa época. Indico filmes antigos. Então, tem um filme que eu amo, que chama Prova de Fogo, que é um filme que fala de como surgiu a Nike, e o nome Nike é a deusa da vitória. Então, assim, é um filme muito bacana. Tem um outro filme que fala de superação, porque pra mim esporte nada mais é do que superação. Certeza. E frente a tudo isso que a gente falou, né? Você tem que pagar a sua condução, você tem que pagar a sua passagem. Você dorme num alojamento, num colchão fino, não conhece ninguém. Não conhece ninguém, não fala a língua daquele país que você vai. Então, o esporte é superação. Tem um filme que, assim, não é muito antigo, como Prova de Fogo, que chama 100 metros, que é um filme que fala de um cara que descobre que ele tem esclerose múltipla, que é aquela que... desculpa, não é esclerose múltipla, é esclerose lateral amiotrófica, que é pior ainda. É a que morreu o Stephen Hawking lá. É uma pior ainda, você vai degenerando. E ele fez um Ironman depois que ele descobriu... Ele fez 3 ou 4 Ironmans depois que ele descobriu que ele tinha essa doença. Então é um filme que passa passo a passo os treinos, a vida dele. É muito bacana, vale a pena assistir. 100 metros, tá na Netflix, ou na Amazon, ou na Globosat, ou daquela que você Garota assina. propaganda. Super, Paula. Bacana. Vamos pra batata quente, então, Isso. Dani? Vamos pro nosso... Finalizando aí nosso bate-papo, super gostoso, super animado, né? Ligado no 540 aí. Nós vamos pro batata quente. Certeza, então, você já brincou de batata quente no dia, né? Vamos lá, todos os esportes e as brincadeiras. Fez na educação física, você trabalhou também com batata quente. Com animação. Eu dei aula, quando eu fiz educação física, o primeiro lugar que eu dei aula foi numa escola estadual aqui de Santo André, que chama Wanda Bento. É lá longe. É longe, pelo menos daqui. O povo de Santo André é do outro lado do rio. Tá. Então é do outro lado do rio. Cringe isso também. E eu dava aula de educação física para a 1ª e 4ª série. Então eu dava muita batata quente, era uma escola muito pobre, então com meia, né? A gente jogava bola de meia, porque para variar o estado não fornecia muita coisa, não tinha material, enfim. É bom que desenvolve a criatividade. Sim, do professor, né? Paula, vamos lá. Estudar é bom para? Estudar é bom para você ser bem-sucedido naquilo que você desejar seguir e pagar viagem com isso.
Eu trabalho para viajar. E para beber vinho. Doce ou salgado? Doce. Chocolate, na verdade. No nosso próximo episódio vai ser vai ser só sobre chocolate. Uma fruta. Banana. Faço de caipirinha de banana a banana com canela. Maravilhoso. Eu ponho banana na banana, sabe? Banana, nossa, tipo, mix de bananas. Prata com um prato que te remeta à infância, um prato afetivo. Um prato afetivo, bolo de coco embrulhado no papel alumínio. Meu avô fazia muito bolo isso. Gelado. Bolo gelado. Bolo Seu de avô coco que com fazia? leite condensado embrulhado no papel alumínio. Que legal. Ai, meu avô era o máximo. Ele fazia esse bolo. Você tem essa receita ainda? Então, não, e não faço. Tipo, deve fazer uns 20 anos que eu não como Mas isso. o dia que você colocar um bolo igual na boca... Nossa, eu vou... Porque é algo que eu amo muito. Coisas que me remetem à infância que eu coma hoje, infelizmente nada. Porque a minha alimentação era muito ruim na infância, assim. Era uma família que não éramos pobres, porque meu pai foi diretor de multinacional, só que tinha 3 filhos para criar, só ele trabalhava. Então era aquela coisa, determinados alimentos era só de domingo. E como comida era para merecimento, né? Então, você foi na igreja, você ganha o Guaraná. Você foi... Então, assim... Comida troféu. Comida troféu. Que eu brinco para os meus pacientes. Eu falo que quem ganha... É até uma maldade. Quem ganha comida por merecimento é cachorro quando faz xixi no lugar. Então, a gente tem que esquecer... Não, porque todo mundo fala, eu mereço. Eu falo, quem merece é cachorro porque faz xixi no lugar. Isso. Então, a gente tem que mudar esse gatilho. Né? Sabe? Senão não vai conseguir perder peso. Mas enfim, estamos na batata quente, eu desenvolvo. Já foi pro caminho. Paula, quem é você na fila do pão? Eu sou uma boa mãe na fila do pão. Eu acho que essa é a minha melhor profissão. Se perguntar quem sou eu sou mãe. Amo ser mãe. Cuidar. Maravilha. Cuido dos meus pacientes também. Um monte de filho adotado aí. Um monte de filho adotado. Legal. Um pensamento, Paulinho. Um pensamento... Acho que hoje o famoso só se vive uma vez, então não pense no fim, curta seu percurso, isso é o mais importante. Curta o caminho, o fim é consequência do caminho que você trilhou. Legal. E o que nos impede de prosseguir? As pedras não nos impedem, elas podem não nos atrapalhar. O que nos impede de prosseguir? Nada. Se você quiser, pula essa pedra que você vai conseguir prosseguir. Nada te impede de prosseguir. Bacana. Então, fantástico. Muito legal. Muito obrigada, doutora Paula, pela sua participação. Maravilhoso. Beijos da Nutri. Beijinhos das Nutri. E vamos deixar o nosso desejo de já treinaram, né, Paula? Sim. Já fizeram mais um pouquinho de sorte, a nossa energia boa aí. Vamos desejar que pelo menos não tenham que pagar a passagem de volta. Que ninguém pague a passagem de volta, que vocês voltem com a medalha pendurada. Todo mundo na torcida. Na torcida, né? Na diversidade, no medo de não ter a Olimpíada, né? Sim. Um ano aí na insegurança. Então, o nosso desejo aí a todos os brasileiros que arrasem lá, Isso que aí. façam o que se prepararam para fazer. Sim. Não é? Então, fiquem aí. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Na próxima semana, às 18 horas, mais um episódio. Tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita o momento, já vai lá e já faz a sua inscrição para receber todas as notificações, porque toda semana temos pessoas maravilhosas aí trazendo a experiência pra gente. Aprendemos um monte de coisa, né? Até o que a gente não queria aprender. Que a gente não sabia, não precisava saber, mas agora precisa, a gente tem que saber para poder fazer a diferença. Se revoltar, Se revoltar Isso, e com certeza. nos unimos aí. Então, até a próxima semana. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais. Beijo, Tchau. tchau.